70% da superfície da Terra é ocupada por água. Uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Todas as formas de vida surgiram a partir da água e grande parte de nosso corpo é composto por ela. Podemos passar até 21 dias sem comida, mas não aguentamos 3 dias sem consumir água. Afinal, água é vida. E a relação dos seres humanos com os recursos hídricos do planeta não se limita apenas ao seu consumo direto. O homem deixa de vagar de um lugar para outro e passa a se estabelecer perto dos rios, se alimentando da pesca e desenvolvendo a agricultura, suprindo assim as demandas de uma população em constante crescimento. Além disso, os rios e mares fornecem não apenas sustento, mas também a facilidade de deslocamento. E as pequenas embarcações evoluíram, proporcionando as grandes navegações, que mudaria para sempre o mundo como era conhecido. E na busca de águas desconhecidas, ou melhor, das águas escondidas, chegamos a Niterói. Hoje, uma cidade com cerca de 500 mil de habitantes, que também se desenvolveu e ainda se desenvolve graças ao bem maior do nosso planeta, a água. Se a gente for falar alguma coisa sobre os primórdios do abastecimento da água da cidade, eu diria que aconteceu em Niterói o que acontece com todas as cidades. As cidades sempre se formam, começam a se formar onde tem água. E Niterói não foi diferente, porque a fundação de Niterói, igual o São Lourenço, quando se tem primeiras notícias, né, da cidade, foi no Morro São Lourenço, justamente onde tem a captação de água que tem até hoje, que não se usa, mas existe, que é a chácara do Vintém. Que vem desde Araribóia, que recebeu como doação de Mendes Sá, diante do sucesso que eles tiveram na luta contra a invasão francesa na Baía de Guanabara. Araribóia escolheu esse canto de Niterói, que apontou como lá de lá da Baía de Guanabara, eu quero lá, quando foi oferecido como presente. E aqui ele instalou a primeira fonte de abastecimento d'água de Araribóia e a sua tribo, foi justamente a fonte do Caboclo. Ficava naqueles morros, entre Morro São Lourenço e Morro de Juta Branco, e ali o pessoal apanhava água. E nos bairros mais distantes eram poços comuns que a gente furava. Até que o governo ele desapropriou uma fazenda chamada Chácara do Vintém, que tem até hoje ali no bairro de Fátima. Ali foi feita uma captação muito interessante, uma água que é captada de dentro da pedra. Aquela água ia para o reservatório que tem as ruínas dele hoje ainda, lá da rua Marquês de Paraná, dá para prever. A água ali era levada por uma canalização até uma bica pública do Jardim de São João. Mas Niterói não tem, assim, rios com vazões que você possa considerar como fonte de abastecimento. Os rios de Niterói, eles têm pouca vazão, são rios pequenos. Niterói, aliás, tem uma peculiaridade muito interessante. Todos os rios, eles nascem no município de Niterói. Alguns terminam junto ao oceano ou na Baía de Guanabara e outros vão para outra bacia, no caso um pouquinho para Maricá e o outro para a região do Macacu, Caceribu. Então, o aumento foi em número de poços. A gente começava a furar poços de chamar de cacimba, que é aquele que você fura normalmente. Depois, com um equipamento mais moderno, poços chamados profundos, que você tinha que botar uma bomba. Porque existia, né, uma quantidade de água significativa no aquífero e era mais fácil de você pegar uma água de melhor qualidade. Bom, e dali para diante começaram a surgir novas fontes de abastecimento. Foi captado
a água do Rio Vicência, do Fonseca. É aquele rio da Alameda. Ali, naquela encosta, havia uma fonte que mais tarde foram perfurados poços artesianos que funcionam até hoje, abastecendo parte do Fonseca, que é uma água de excelente qualidade. Aquele parque era preservado, mas hoje existe uma comunidade naquele entorno, mas a água é preservada porque tem uma adequada drenagem da região. E interessante que esses poços, inicialmente, eles eram captados por um sistema chamado airlift, que injetava ar comprimido para extrair a água. Esse equipamento ficou obsoleto e passou a ser retirado por meio de bombas, como é feito até hoje. No meado do século XIX, precisamente no ano de 1860, o Estado passou o serviço de água para a Prefeitura Municipal de Niterói. E a Prefeitura Municipal veio, né, fazendo a sua administração e usava, na ocasião, os mananciais e as fontes de água no próprio município, porque era mais econômico e com possibilidade de atender, né, a pouca demanda e a integridade da qualidade da água. Aí, no final do século XIX, 1800 e tanto, foram feitas então as captações de água das serras de Friburgo e Teresópolis. Duas adutoras que pegavam a água na serra mediante umas barragens e levavam direto para o reservatório do Correção, que é um reservatório grande de alvenaria que tem ali em cima da sede da água de Niterói, que ultimamente foi ampliado por mais um reservatório. E aquele reservatório funciona até hoje, e esse reservatório é o responsável pelo abastecimento da zona sul de Niterói e grande parte do centro. Foi um sistema integrado, e esse sistema nós tivemos que procurar, na ocasião, mananciais que fossem sem poluição. Então teria que ser de serra. A prefeitura desapropriava, o Estado desapropriava a bacia toda e botava guarda-mata, etc., para vigiar. Então não havia infiltração para poder contaminar a água. A água vinha virgem. Então esse primeiro sistema é que veio suprir Niterói de um sistema completo, né, desde captação até a distribuição. Posteriormente, na década de 50, essas águas já estavam insuficientes para a cidade. Então, o governo construiu uma nova captação para Niterói, que é o que funciona até hoje. É a captação chamada Rio Munana, em Magé. Ali, esse Rio Munana, foi feito um canal onde existe uma estação de bombeamento que bombeia a chamada água bruta do canal, quer dizer, sem tratamento, até a estação de tratamento de água Laranjal. Ali a água é tratada e é distribuída para Niterói e São Gonçalo, e Magé e Itaboraí. O Mário Monteiro de Abreu foi que instituiu todo o projeto estrutural do abastecimento d'água de Niterói. Estava um estado de calamidade, falta d'água em Niterói. A serra não dão mais água para Niterói, nem de Friburgo, nem de Teresópolis, não dão mais. Eu tenho que parar aqui na Baixada, quando os rios chegam. Mas eles chegam aqui todos poluídos. Então eu tenho que tratar essa água. Então o que ele fez? No Laranjal passam as duas linhas doutora. A primeira, que vem de Friburgo, e a segunda, que vem de lá, de Guapi, sabe onde é Guapi ali? Guapi vem por ali. No Laranjal, ele pensou em fazer o seguinte: eu vou cortar as duas linhas e vou fazer um grande reservatório aqui, porque eu cortando as duas linhas, eu baixo a linha piezométrica e eu trago mais água. Tecnicamente é o seguinte: aqui está um reservatório, tem outro. Liga aqui. Se você cortar a linha, fazer isso, cai mais água. Caíram no reservatório
E ele, através de um sistema de bomba, bombeava para um reservatório que fez em cima do morro que tem lá. Ali que nasceu a estação de tratamento do Laranjal. Agora eu vou captar água onde? Eu preciso de um volume muito grande. Tem o rio Macacu, tem o rio Caciribu, tem o rio Guapiaçu, que é o maior deles. Eles desmembraram o rio Macacu do rio Guapiaçu e fizeram um canal ligando o Macacu ao Guapiaçu. Esse canal é que se chama Canal de Bundaí. E ali foi feita, então, a captação e chegou no Laranjal, naquele reservatório que ele havia feito, ele construiu uma estação de tratamento, é chamada Estação de Tratamento do Laranjal. Niterói, quando ela começou a ser urbanizada, o que fazer com os dejetos? Havia uma empresa que ela coletava os dejetos como se fosse lixo, em barricas, e eram chamados tigres aqui em Niterói. Ele passava na residência, pegava uma barrica cheia, botava outra lá, cheia de fazia sujeira, ele depois levava, e isso aí era despejado sem qualquer critério, ali onde hoje, perto do mercado de peixe, ali era uma dutinha, aquele aterro, era uma praia, entendeu? E era feito isso dessa maneira. Posteriormente, também no final de 1800, início de 1900, várias empresas tentaram implantar um sistema de esgoto de Niterói, mas por problemas de falta técnica na ocasião e por custo, abortavam. Até que foram feitos alguns trechos de rede de esgoto de Niterói no centro de Niterói, esgoto convencional, com manilhas direitinho e tal. Esse esgoto, ele não era tratado, era levado ali para onde tem hoje a estação de tratamento de esgoto Toque-Toque, que é em frente ao mercado de peixe. Havia um sistema de bombas muito antigas e recalcava esse esgoto diretamente para o mar, em bruto. Bom, isso foi feito há mais de 100 anos. Aí, com o tempo, a cidade foi crescendo e o esgoto de Niterói foi realmente sendo ampliado. E, com o advento do prefeito Feliciano Sodré, teve um grande avanço, entendeu? Na época, era a prefeitura que tomava conta. Posteriormente, na década de 40, foi criada uma Companhia Brasileira de Água e Esgoto pela prefeitura. Essa companhia fez depois um contrato com uma empresa de urbanização de Niterói chamada Dani Conceição. Essa empresa de urbanização foi uma empresa contratada para fazer uma urbanização de Niterói. Ela fez alguns projetos muito interessantes e eu até era criança, eu me lembro quando eles começaram a urbanizar o chamado Morro do Palácio. Fizeram um grande terraplanagem lá e ali seria um bairro muito nobre de Niterói. Acontece que a empresa faliu e ela estava responsável também pelo sistema de abastecimento, pelo controle de esgoto de Niterói. Essa empresa faliu e todo aquele acervo foi absorvido pela Caixa Econômica. Bom, com o passar do tempo, o Estado criou uma comissão de águas e esgoto, chamada CAI. Foi no final da década, começo da década de 50. Essa comissão de água fez muitas obras de Niterói, foi inclusive fez no Laranjal, e criou uma nova administração para os serviços de água e esgoto do Estado, essa companhia do estadual. E Niterói ela criou a Superintendência de Água e Esgoto de Niterói, a SAEM, que foi a empresa onde eu comecei a trabalhar. E essa casa ela foi responsável também pelos municípios de Magé, Itaboraí, São Gonçalo e Rio Bonito, e Cachoeira de Macacu. Por que Cachoeira de Macacu? Porque é onde tem as captações de água que vem para cá. Bom, dali para diante, a CAI transformou em Comissão de Água e Engenharia Sanitária, uma outra organização, posteriormente Sucesa e no final Sanerge, que foi a empresa que eu administrava aqui em Niterói quando houve a fusão. A Sanerge foi incorporada a mais duas empresas em Guanabara, que é a ESAG, que era esgoto, e SEDAG de água. Veio o regime militar,
querendo fazer o maior projeto, o maior programa de casas populares, criou o BNH, e do BNH começaram a fazer os projetos, não tinha serviço de água e esgoto. Então, o que o governo fez? Criou, entendeu? O Planasa, foi o primeiro marco regulatório que o Brasil teve em termos de saneamento. Mas muito simples, muito pouco. Nesse projeto do Planasa, tinha que os estados criarem as empresas de saneamento específica mesmo, um nome, onde surgiu a SEDAI. Então, cada município tinha que fazer um convênio com a SEDAI. Então, no governo do Roberto, como a SEDAI também estava em dificuldade financeira, etc., não estava atendendo às exigências do convênio, quando o convênio extinguiu, ele não quis renovar. E ele abriu, então, uma concorrência para fazer uma segunda concessão. E essa concessão foi ganha pela Água de Niterói. Agora, quem fornece a água para a Água de Niterói? A SEDAI e do Imanana, um volume necessário para atender. Nós, quando nos assumimos aqui em 5 de novembro de 99, Niterói tinha uma população de 450 mil habitantes. E dessa parte da população, somente 72% da população era atendido com o serviço de distribuição de água. Isso representava em torno de 46% da área territorial do município. Em 3 anos, nós levamos água para 100% da população, através de investimentos na região oceânica e na região de Pendotiba. Como nós conseguimos? Atacando as perdas. Por exemplo, ligação clandestina, vazamentos aparentes e não aparentes, fraudes e principalmente também você manter um parque de hidrômetro novo. Por qual a importância? Porque o hidrômetro registra efetivamente a água que o cliente consome. Se você tem um hidrômetro antigo que não funciona adequadamente, porque o hidrômetro é um aparelho mecânico, ele sofre um desgaste natural com o passar do tempo. Então você tem que manter um parque novo, justamente para você. Você não quer medir mais nem menos, você quer medir o consumo efetivo daquele imóvel, daquele comércio, daquela residência. Tudo que se produzia, 40% era perdido. Hoje, Niterói tem uma perda em torno de 16%. Esse percentual é referência não só nacional, como internacional para uma cidade do porte de Niterói. E a questão do esgoto. Niterói só tinha 20% do esgoto coletado e tratado. E depois da construção de 8 estações, ainda estão previstas mais 2 estações para a região de Pendotiba, uma no Sapê e uma no Badu, até o ano de 2019. Com isso, a gente pretende universalizar a coleta e o tratamento de esgoto no município de Niterói. O setor de saneamento básico, a gente tem verificado nos últimos anos um grande avanço tecnológico. Até tecnologias de fora que estão sendo implantadas no Brasil. Por exemplo, na Água de Niterói, a gente implantou um centro de controle operacional. Então, todo o sistema ele é operado remotamente. Niterói tem uma topografia com muito morro, muito aclive, né? Então, Niterói tem várias unidades de bombeamento. Só no sistema de distribuição de água são mais de 400 unidades de bombeamento espalhadas pela cidade. Que essas unidades são controladas remotamente. Então, através de centro de controle operacional, eu consigo verificar se uma determinada bomba ela parou de operar, se a pressão do meu sistema caiu muito, eu já sei que eu tenho algum vazamento, que eu tenho que atuar rapidamente. Com isso, eu também estou atacando a perda. Eu estou deixando de perder água tratada, né? Então, muitas tecnologias existem, a coisa está num ritmo muito grande, ainda mais agora, com essa questão de saneamento, de crise hídrica, de uso racional da água, tão em voga. Então, a tendência é que essas tecnologias, elas cada vez mais cheguem ao Brasil. Niterói é uma cidade que, atualmente, ela tem uma situação de abastecimento de água razoável. Não digo que é perfeita, existe ainda estudo para precisar, porque se for fazer a conta de quanto que ela recebe de água hoje, para ter ideia de números, a Água de Niterói compra da SEDAI aproximadamente 1.800 litros por segundo de água, para distribuir numa população de 497 mil habitantes.
Se for fazer a conta, isso está dando um per capita de quase 400 litros por habitante, que parece muito, mas não é, porque essa água é distribuída também para indústrias, para irrigação, entendeu? Mas é uma situação, existem planos para melhorar essa captação e melhorar o abastecimento. Eventualmente, em áreas de dias de pouca chuva, entendeu? O sistema fica meio complicado, porque é obrigado a você aumentar o número das chamadas manobras. Em épocas de estiagem, Niterói, não só Niterói, mas esse sistema, ele sofre muito. Justamente porque ele não tem reservatórios para suportar, para regularizar a vazão nessas épocas de estiagem. Toda água que não é consumida, que não vai para tratamento, para captação e tratamento através do canal artificial que foi implantado em Munana, ela vai para a Baía de Guanabara. Ela se perde para a Baía de Guanabara. O que acontece é que hoje em Niterói, devido aos sistemas antigos, quase todas as regiões, todas as residências, têm um reservatório próprio. E esse reservatório, se você só somar o volume desse reservatório, corresponde a um grande reservatório de Niterói. Então isso aí compensa perfeitamente, quer dizer, o povo já está criando hábito de economia, entendeu? Hoje em dia, algumas das estações de tratamento de esgoto de Niterói elas usam o sistema terciário, que é um sistema que permite você reusar a água para irrigação. Então, há um grande volume de água hoje que é utilizado para rega de jardins, que é feito com água de reuso. Então, isso diminui também o consumo, então dá para manter um equilíbrio razoável no sistema todo. Quando a gente teve toda essa questão de crise hídrica no país, aquela questão de São Paulo, do Cantareira, então a gente percebeu uma mudança de comportamento da população de Niterói com relação ao consumo de água. A utilização racional da água pela população de Niterói. A gente viu que as pessoas estão mais preocupadas com essa questão ambiental, porque elas perceberam que a água é um bem finito. Niterói é um município que, apesar de não ser um município muito grande, ele tem uma conformação topográfica interessante, de serras, que possibilita uma divisão de bacias hidrográficas no município, ou seja, nós temos 3 grandes regiões hidrográficas, os rios todos que vertem para o sistema lagunar Piratininga e Itaipu, aqueles que vão diretamente para a Baía de Guanabara e os outros que vão para a bacia do rio Alcântara, Caceribu, Macacu, né? O conceito de região hidrográfica é muito interessante que a gente tenha, porque é um conceito de ação e resposta. Quando você tem alguma intervenção no rio, num determinado trecho de montante, você vai ter uma reação diretamente naquela bacia hidrográfica, ou seja, se você joga um esgoto, um lixo, se você retifica, se você impermeabiliza um trecho de montante da bacia hidrográfica, você vai ter um reflexo diretamente na própria bacia hidrográfica. Então é uma unidade de gerenciamento natural. Niterói possui vários cursos d'água, né? Infelizmente, atualmente, grande parte desses cursos d'água já encontram-se descaracterizados, né? O que seria um curso d'água descaracterizado? É quando o curso d'água ele está canalizado, coberto ou até retificado, ou seja, ele está diferente do seu curso original. Basicamente, os cursos d'água se dividem em 2 classes, os cursos d'água perenes e os intermitentes. Os perenes são aqueles cursos d'água que têm água durante o ano todo. Eles têm o seu fluxo composto pelo fluxo de base, né, que é o abastecimento proveniente da água do lençol freático, as águas subterrâneas, e o escoamento superficial das águas pluviais. Os cursos d'água intermitentes, eles só têm fluxo nos momentos em que ocorre a chuva. Vamos ver o exemplo do rio que passa no Fonseca, né, na Alameda São Boaventura, Rio Vicença.
Ali ficou com o nome de Alameda, Alameda São Boaventura, porque era uma área nobre de Niterói. Era uma área onde existiam os casarões ao longo da Alameda, era uma área bonita e tinha o rio passava no meio e era um lugar assim mais bucólico, mais bonito. E o que ocorreu foi que houve intensa urbanização, ou seja, intensa impermeabilização do terreno e com isso diminuiu muito a infiltração da região para o aquífero e o escoamento superficial então aumentou muito. Somado a isso, o rio foi canalizado, dificultando então que a água que conseguia infiltrar chegasse ao rio, né? Ela chega realmente no período de chuvas intensas. E aí chega com um volume muito maior e com uma velocidade muito maior, causando então o extravasamento da calha do rio e as inundações. Isso acontece em todos os rios urbanos da cidade, que quase todos estão canalizados, quando não estão, também com a canalização fechada. Quando está fechado por cima, você não vê a inundação naquele ponto, mas a inundação ocorre antes, porque como não pode extravasar ali o escoamento fica preso e inunda muito mais a montante, né, no trecho anterior. E ainda tem um problema de que quando o rio está fechado, você não consegue fazer a limpeza, dificulta muito a limpeza desse rio. Então, é como esconder, né, a sujeira por baixo do tapete. Assim, a gente deve evitar, primeiro, ao máximo, uma canalização. Quando não tiver jeito, canaliza-se pelo menos as laterais, deixa o fundo sem o concreto. A gente obter ainda um rio natural em Niterói? É possível em vários trechos dos rios. Por exemplo, no Rio Jacaré tem um trecho que ainda não tem muitas residências. Você pode ir recuperando a permeabilidade do solo e recuperando a qualidade das águas, criar ali um local para observar e para você curtir o rio como um rio natural, né? Outros rios você ainda não consegue que ele seja natural, mas pelo menos alguma coisa você pode fazer, plantar alguma coisa próximo e fazer com que as pessoas valorizem os seus rios, né? Em outros países, como na Alemanha, na Europa como um todo, em função até do Tratado da União Europeia, busca-se valorizar os rios e revitalizar quando não consegue renaturalizar o rio. O reflorestamento faz parte da recuperação, principalmente nas áreas junto às nascentes, né, nas áreas mais altas, onde a declividade do rio é mais alta. E então a floresta, a vegetação, ela freia um pouco o escoamento superficial, possibilitando maior infiltração das águas para o aquífero. O que é uma floresta? Nossas fábricas de água. Eu acho que daí começa-se a ideia de para que serve uma unidade de conservação. Aqui nós protegemos a fauna, a flora, as florestas e a consequência disso acaba sendo a proteção das águas. Protegemos as nascentes e as florestas gradativamente, com o passar dos anos, passam a gerar a sua água. Como gera água? Transformando os solos de áreas antes ocupadas por pasto, capim, enfim, na época do Niterói rural, passamos a ter áreas que a floresta entrou e uma vez a floresta entrando, começa a transformar suas características, permitindo que a água volte a brotar e jorrar das suas encostas. O Parnitch é o Parque Municipal Natural de Niterói, criado em 2014 na configuração de um mosaico, isto é, pegando todos os fragmentos florestais de Niterói que não estavam contemplados em uma unidade de conservação. O Parnitch tem a extensão de 22.500.000 metros quadrados de área de proteção integral, sendo que vários rios niteroenses nascem aqui dentro do Parnitch. Então,
tem a função de proteção dos mananciais. Hoje o Parnit ele é o divisor entre a bacia hidrográfica da Baía de Guanabara e a bacia hidrográfica da Lagoa de Piratininga, colaborando dessa forma diretamente com a própria manutenção do sistema lagunar de Piratininga. À medida que os anos passem e a floresta cresça, iremos produzir cada vez mais água, melhorando a qualidade das águas da lagoa. É claro, conseguindo realmente proteger o seu entorno, que essa acaba sendo nossa outra limitação. Atualmente existe um projeto chamado Águas Escondidas, em que basicamente eles estão identificando, mapeando e promovendo ações de proteção dessas nascentes. Com o apoio da comunidade, qualquer cidadão pode identificar essa nascente, informa a Secretaria de Meio Ambiente, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente vai ao local, identifica, verifica se realmente trata-se de uma nascente identificada, é georreferenciado, né? E, através de medidas compensatórias, é feito o cercamento, a identificação e a proteção dessa nascente. O mapeamento das nascentes tem basicamente dois objetivos. O primeiro é uma questão prática, né, em termos de abastecimento, e o segundo é uma questão educacional. Na questão prática, hoje em dia nós não temos a ideia de utilizar esses mananciais, esses olhos d'água para abastecer a cidade, até porque isso precisa de uma autorização, de uma regulamentação estadual. No entanto, a gente não sabe se no futuro, numa situação de crise de abastecimento, isso pode ser uma segurança estratégica para a gente utilizar com abastecimento. Na última crise hídrica, em 2014, o município do Rio de Janeiro chegou a estudar a possibilidade de voltar a utilizar mananciais da Tijuca, do maciço da Tijuca, que foram utilizados em séculos passados para o abastecimento. Então é importante a gente ter mapeado essa reserva hídrica que talvez numa ocasião de restrição do abastecimento a gente pode utilizar de forma alternativa. E uma questão muito importante também é a questão educacional e cultural. A população ter a consciência de que aquele curso d'água existe e da importância daquilo ali para o futuro, dos serviços ambientais que não só o curso d'água, mas a mata que está degradada e que é recomposta em torno dessa nascente, né? A importância dessa função. E o verde sendo preservado na nossa cidade gera uma série de fatores benéficos. Qualidade do ar, beleza cênica, o verde realmente tem a função, tem a propriedade de acalmar as pessoas, acalmar a cidade, diminuir o biorritmo da cidade, tão ocupada pelo preto do asfalto e o cinza das casas. Não só a poluição do ar, que é reduzida, como as partículas de poeira dispersas no ar. Você tem uma série de funções ecológicas, funções ambientais das unidades de conservação, que não é apenas a visitação, mas ela própria trabalha para o cidadão, por isso que o cidadão também deve proteger ela. Agora, torna-se fulcral a gente estar sensibilizando os mais novos, os mais jovens, né, que é a geração que está por vir, é a geração que é o futuro, né, como todo mundo costuma dizer, o senso comum costuma dizer, é o futuro que vai construir o nosso futuro. E, portanto, começa com as ações de educação ambiental nas escolas e depois as campanhas que são feitas durante todo o ano, né? Tem desde Semana do Meio Ambiente, Cleanup, né, que é o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. Nós fazemos, em média, mais de 5 multirões de limpeza de rios, praias nascentes, chamando toda a sociedade, a comunidade educacional, chamando todos os interessados, melhorando também as condições dos nossos rios e nossas lagunas, lagoas, né, e rias. Nós podemos estar melhorando também a balneabilidade das águas. Apesar da balneabilidade estar sendo auferida pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, mas o município, o poder público, tem a sua obrigação de estar preservando, né, através das suas autarquias e concessionárias. Os rios limpos, nós vamos ter as lagoas limpas e vamos ter as praias limpas também. É tudo uma sequência de coisas. Então valorize o rio. Vamos juntos, isso é um trabalho de todos juntos, cada um fazendo a sua parte. Niterói tem em seu relevo montanhas próximas a lagunas e praias, favorecendo a permeabilidade das águas e a sua infiltração permanente. Não por acaso que um dos significados da palavra Niterói em tupi é águas escondidas.